Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Vivian Rodrigues e este é o Panorama Entrevista, uma realização da Secretaria de Comunicação Social do Conselho Nacional do Ministério Público. Nesta edição, nós vamos conversar com o conselheiro do CNMP, presidente da Comissão de Planejamento Estratégico e da Estratégia Nacional do Ministério Público Digital, Dr. Moacir Rey. Hoje, vamos falar sobre a Estratégia Nacional do Ministério Público Digital, uma iniciativa integrada à Comissão de Planejamento Estratégico e que visa fomentar a inovação digital no Ministério Público. Olá, Dr. Moacir, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui no nosso programa. Olá, Vivian, obrigado pelo convite. Doutor, hoje muito tem se falado sobre inovação digital na sociedade, especialmente tem se falado também na inovação digital aplicada na área do setor jurídico. Eu gostaria de familiarizar um pouco o nosso público sobre a perspectiva do Ministério Público. Vamos explicar o que é a Estratégia Nacional do Ministério Público Digital? A Estratégia Nacional do MP Digital é uma estratégia da estratégia. Ela foi construída justamente para fomentar a estratégia de cada um dos 30 ministérios públicos. Então, a estratégia nacional coordena e direciona essa estratégia local, porque a gente tem um país continental com 30 ministérios públicos. Então, às vezes, as prioridades de inovação com relação ao Ministério Público do Amazonas, por exemplo, não são as mesmas do Ministério Público do DF. E é isso que a gente quer, que cada MP construa a sua estratégia de inovação voltado para as suas prioridades e necessidades e, ao mesmo tempo, aproveitando o que os outros MPs estão fazendo de forma diferenciada por meio da colaboração e integração, e é exatamente o objetivo do Conselho Nacional do MP, que é promover essa integração e colaboração. Perfeito. E a Estratégia Nacional do Ministério Público Digital, ela é fruto de um trabalho progressivo, né? Um trabalho a longo prazo. Seria interessante a gente fazer, então, um resgate histórico, o senhor poder discorrer sobre as etapas que foram necessárias serem ultrapassadas para chegar nessa concepção da Estratégia Nacional do MP Digital e como membros e servidores do Ministério Público participaram dessa construção. A gente queria, quando chegou com essa proposta aqui no Conselho Nacional do MP, era fazer primeiro um diagnóstico da situação dos MPs com relação à inovação. A gente não queria propor de início já uma resolução que impusesse alguma diretriz ou alguma norma. A gente queria primeiro conhecer a realidade dos 30 ministérios públicos. Então, nós fomos visitar em loco cada um dos MPs para conhecer laboratórios de inovação ou qualquer estrutura que pensasse inovação no Ministério Público, né, de uma forma ampla, não só tecnologia. E a gente conseguiu conhecer essas realidades ao longo de 2 anos e meio. E a gente também trouxe colegas, um representante de cada Ministério Público, para uma oficina aqui no Conselho Nacional, em que a gente passou 2 dias imerso debatendo sobre as prioridades, as oportunidades e os desafios comuns a todos os 30 MPs. E com isso a gente conseguiu também, somado estudos sobre estratégias de governo digitais de outras instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, e a gente conseguiu um arcabouço normativo, de doutrina, de experiências, e com isso a gente fez a proposta de resoluções, né, de 2 resoluções, que são exatamente a Estratégia Nacional do MP Digital e a Política Nacional do MP Digital, mas depois de muito conhecer a realidade para que a gente construísse, considerando as especificidades de cada MP, essa dimensão territorial, e, sobretudo, para que o Conselho Nacional não fosse um órgão de controle ou de imposição, mas de fomentador de uma política institucional de inovação de todos os ministérios públicos. O senhor citou a Política Nacional do MP Digital. Essa política, ela define 2 instrumentos que vão dar aí concretude a essa integração e essa inovação no Ministério Público, que é a Rede Nacional de Inovação
e a plataforma do MP Digital. Gostaria que o senhor falasse um pouco desses dois instrumentos, especialmente da plataforma do MP Digital, que foi lançada recentemente e traz uma série de funcionalidades, né, produtos e serviços que vão contribuir aí para a transformação digital no MP. Então, com base nesse levantamento, né, na participação de todos os colegas, a gente fez a proposta de resolução que prevê a plataforma MP Digital e ela traz justamente esse ambiente para potencializar a colaboração e integração. Então, primeiro, com relação à base de dados processuais, né, a gente tem uma base confiável que tenha os dados de todos os processos que tramitam em todos os MPs, seja processos só do Ministério Público, extrajudiciais, seja processos que tramitam judiciário MP, para que a gente tenha dados nossos, né, estatísticas nossas, e no futuro a gente poder trazer o próprio conteúdo do processo para a gente conhecer a realidade, colocar aplicações de inteligência artificial, por exemplo, no próprio conteúdo do processo. O outro produto ou serviço é a base de dados, que são bases de dados externas, né, de convênios com órgãos, sejam regionais, estaduais ou nacionais, base de dados da Receita Federal, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, que ajudam na atividade fim, né, na questão de fiscalização de políticas públicas ou fiscalização de patrimônio, né, como questão de receita, fonte de receita. Esse é o segundo produto ou serviço. A gente tem o catálogo de contratações também, que é para a gente poder, todos os MPs, né, a dificuldade que o coordenador de despesa tem, né, o secretário-geral que ordena a despesa, de às vezes fazer uma contratação inovadora, que tem muita coisa incerta, muita coisa no risco, isso faz parte desse processo de contratação. Então, a gente ter esse suporte de outros MPs que já fizeram, o próprio CNMP que já fez algum tipo de contratação, isso serve de referência para outros MPs, dá essa segurança jurídica, né? E também a ideia de possibilitar contratações coletivas. Todos os MPs têm as mesmas necessidades, né, em termos de tecnologia, então a ideia é que a gente possa potencializar uma negociação nacional, né? Isso aumenta o nosso poder de negociação para que a gente obtenha preços mais baratos para todos os MPs. Os MPs maiores conseguem contratar mais barato porque contratam em grande volume do que o MP menores, então a ideia é que isso não tenha mais essa diferença na medida em que todos estão contratando juntos. A gente tem também o catálogo de soluções digitais, que é a ideia, uma das constatações no nosso diagnóstico é que cada MP começava uma iniciativa e quando a gente ia ver eram iniciativas repetidas, né, que estavam começando do zero, então não tinham reaproveitamento, não tinham um conhecimento do que o outro estava fazendo. E com o catálogo de soluções digitais a gente quer suprir justamente essa falha, para que a gente tenha tudo que todos os MPs estão fazendo e a gente consiga disponibilizar isso para quando uma administração, né, superior de cada MP for começar um projeto novo ou decidir começar, já consegue consultar e ver se tem alguma coisa parecida em outro MP, seja desenvolvido pelo próprio Ministério Público, seja contratado de uma empresa privada, mas que ele já saiba esses caminhos e aí ele avalie, né, se ele vai repetir o que o outro MP fez ou se vai adotar um caminho próprio, mas aí ele não está começando do zero, né, ele tem mais assertividade nessa decisão. E a gente tem também a Rede Nacional de Inovação, que é essa digamos assim, pessoalização da plataforma, né? Porque a gente tem um representante de cada Ministério Público, dois representantes, né? Sempre um membro e um servidor, e com a ideia de alimentar a rede, né? A plataforma, trazer necessidades dos MPs para cada plataforma, e aí a gente conseguir fazer com que a plataforma seja viva, constante, né? Realmente um instrumento de colaboração e não só uma página ou uma ferramenta, mas que ela seja um instrumento efetivo de colaboração e integração. E aí com isso a gente consegue realmente trazer
o papel do CNMP como esse fomentador de integração e colaboração por meio da inovação e da tecnologia. Perfeito. Agora, todo esse trabalho, ele também é resultado de pesquisas, né, de levantamentos, de diagnósticos, dos quais se destacam o levantamento sobre o uso de inteligência artificial, Uhum. né, no Ministério Público e o diagnóstico de destreza digital, que são dois estudos que foram publicados pela comissão. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas pesquisas, especialmente como os resultados foram analisados, avaliados, e se a partir desses resultados é possível destacar algumas situações, algumas ações concretas, iniciativas mesmo do dia a dia que chamaram a atenção e que merecem um destaque, que valem ser mencionadas. A gente fez esse levantamento, no caso específico de inteligência artificial, de vários projetos que estavam começando ou já em andamento nos 30 ministérios públicos. E a ideia é que esse levantamento ele foi feito através de um formulário estruturado que foi encaminhado a cada unidade, mas que com o lançamento da plataforma a gente consiga ter essa alimentação desses projetos que estão em andamento ou estão começando em tempo real na própria plataforma, no catálogo de soluções. Mas a ideia é justamente a gente acompanhar o que cada MP está fazendo, comunicar para os outros MPs, para que esse diagnóstico que a gente percebeu com relação a cada MP estar começando uma solução que aconteceu no passado, ele não se repita agora. E especialmente na questão da inteligência artificial, né, porque é uma solução que está muito em evidência, então, assim, todos os MPs estão procurando, e a ideia é que a gente já comece com essa ideia de que o que um está fazendo possa ser reaproveitado por outro, e em tempo real, já conhecendo o que um está fazendo, já comparando qual modelo está caminhando melhor, e a gente consegue com isso dar destaque a ferramentas de inteligência artificial que estão evoluindo melhor, estão tendo mais assertividade, ao mesmo tempo surgindo várias ferramentas, a gente consegue que uma faça um treinamento específico para uma temática e outra faça para outra temática, por exemplo. O Ministério Público do DF está fazendo geração de peças de arquivamento de juizado especial criminal, que é um processo simples e de grande volume. O Ministério Público da Bahia está fazendo peças, denúncias, acordo de não persecução com relação a crime de entorpecente, que também tem um grande volume. A ideia é que esse treinamento, que é o mais difícil na inteligência artificial, seja reaproveitado por outros MPs com relação aos mesmos crimes e que cada um desses avanços sejam compartilhados para que ninguém recomece do zero, né? Então, isso que a gente tá fomentando e está mapeando e está trazendo para a plataforma para ter essa tomada de decisão em tempo real, rápida, né, como a inovação necessita, e também o diagnóstico de destreza que mapeou os MPs, criou critérios de classificação em 8 dimensões, cultura, recursos aplicados, tecnologia, para justamente trazer uma medição própria relativa à estratégia digital de cada MP e a gente conseguir estabelecer como um planejamento estratégico nacional também, uma orientação de um planejamento estratégico de inovação. E esses critérios foram definidos através de um estudo da CPE e a gente consegue com isso dimensionar cada MP, comparar, muito embora a gente não tenha encaminhado para todos os MPs uma comparação. Cada administração, cada MP recebeu só o seu diagnóstico. Porque a ideia não é competição, é justamente a estratégia é de cada um dos 30 MPs, então não é competir, é colaborar. Então isso foi encaminhado a todas as unidades que receberam e estão começando a estabelecer, assim como fazem no planejamento estratégico tradicional, né, um planejamento estratégico de inovação próprio, com base nesses critérios do diagnóstico de destreza. E o papel nosso vai ser também fazer oficinas de capacitação
para que os MPs não entrem de novo, nessa questão de competição, né? Que eles façam a sua estratégia com base nesses critérios e depois aproveitem o que outros MPs estão fazendo e isso seja uma constante entre nós. E esses dois instrumentos, né? A estratégia, o diagnóstico e o levantamento de IA, a gente está, digamos assim, fazendo um trabalho estruturante, que é da estratégia do MP Digital, e ao mesmo tempo também trazendo o cenário do que há de mais moderno, que há de mais inovador, que é a inteligência artificial e como isso vai impactar na nossa rotina, no nosso modelo de atuação institucional. Certo. E o senhor tem falado sobre essa questão da possibilidade de sobreposição de projetos nas unidades do Ministério Público, das próprias desigualdades, da necessidade de maior capacitação. Com todo esse trabalho, né, com esses diagnósticos que têm sido identificados, já dá para dizer qual é o maior desafio para a transformação digital no Ministério Público? Qual é o obstáculo que primordialmente precisa ser superado para realmente a estratégia ser implementada assim na sua plenitude? Eu acho que o maior desafio é justamente a gente mudar a cultura institucional para uma cultura de inovação. E quando eu falo inovação, não é inovação só tecnologia. Qualquer modelo de inovação, mesmo que não envolva diretamente tecnologia, é importante, porque a instituição precisa sempre estar buscando modernizar, melhorar, entregar cada vez mais valor à sociedade, né? E o modelo de atuação institucional do Ministério Público normalmente é muito semelhante ao judiciário. É um modelo mais reativo, né? Depois que o fato acontece, alguém é processado ou o Ministério Público se manifesta. E a ideia, especialmente com relação ao Ministério Público, é que a gente tenha uma atuação mais proativa, preventiva, antes do fato acontecer. Então, por exemplo, para citar um caso sobre uma pauta muito importante, que é a violência doméstica, né, contra a mulher. O Ministério Público é muito eficiente em processar, né, em fazer a perseguição criminal de alguém que cometeu um fato de violência, mas hoje, com a inteligência artificial e outras formas de atuação, a gente consegue identificar fatores que vão levar à escalada de violência e fazer uma intervenção prévia, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Ministério Público do DF, um projeto que analisa relatórios que vêm da delegacia sobre risco VD. É o risco da violência doméstica, né? De como aquilo pode escalar. E a gente já está tentando colocar a inteligência artificial nisso para encontrar padrões, por exemplo, né? A gente pode identificar que um tipo de situação de violência levou a um feminicídio. E aí, em outros casos semelhantes, aquilo começar a aparecer e disparar um alerta para que o colega analise aquele caso né, com mais cuidado, com mais tempo, porque aquilo pode levar também a uma escalada de violência. Então, a ideia é justamente potencializar a atuação do Ministério Público na parte extrajudicial, a gente tendo ganho de eficiência, né, na parte reativa, né, na parte que a gente já faz através de automação, de criação de peças mais simples e de grande volume, para que sobe tempo a gente ter uma atuação estratégica. E a estratégica é principalmente a atuação negocial, autocompositiva, a negociação prévia ao acontecimento do fato, fiscalização de políticas públicas. Então, ao invés do Ministério Público atuar nos processos criminais individuais, atuar na política pública de segurança com base em dados de política pública, né? E fazer uma intervenção mais assertiva, mais eficaz, antes que o fato aconteça, antes que desdobre, né? Atuar nas causas e não nas consequências. E esse momento é um grande janela de oportunidade para o Ministério Público, porque vai possibilitar com que a gente, diante do grande volume de processos, né, que a gente consiga se liberar um pouco disso, sem perder eficiência, mas ao mesmo tempo sobrando tempo para atuação estratégica e para trazer também uma qualificação da atuação do Ministério Público por base de tomada de decisão baseada em dados. Não apenas com a interpretação do direito, mas, sobretudo, com o que a realidade está se mostrando para que ele possa chegar numa negociação com o gestor ou com qualquer outro
na rede que compõe, que ele atua, né, ele possa chegar com um discurso mais qualificado e mais assertivo. Certo. A partir de todas essas informações que o senhor nos trouxe, para a gente fazer um balanço, já nos encaminhando aqui para o final, o senhor pudesse resumir qual é a importância de uma transformação digital no Ministério Público, como é que o senhor explicaria? E também queria pedir para o senhor convidar as pessoas a participarem da capacitação virtual sobre inteligência artificial que vai acontecer nos dias 16 e 17 de dezembro, sendo transmitida também pelo canal do CNMP no YouTube. É isso, e aproveitando, né, que é justamente o outro desafio, né, que é essa transformação de cultura institucional, e o melhor caminho para a gente fazer essa transformação é justamente por meio da capacitação. Além de fomentar, né, essa integração, esse ambiente de colaboração, é promover a capacitação, porque a capacitação traz esse novo mundo, né, de uma forma desmistificando mitos e receios, por exemplo, a inteligência artificial vai me substituir no trabalho, né? A gente costuma dizer que pessoas que usam inteligência artificial podem substituir pessoas que não usam, mas não é a própria inteligência que vai substituir. Então, todo esse conhecimento, né, que envolve essas novas tecnologias, a melhor forma da gente fomentar isso é através da capacitação. E isso é também um desafio, né? Porque a gente pensa em como capacitar de uma forma nacional, né? A ideia no ano que vem é que a gente foque, seria o ano de capacitação dentro da estratégia do MP Digital, e a gente capacitar desde cultura de inovação até tecnologias muito específicas, né? Como a inteligência artificial. Mas é isso, e com isso eu quero convidar, né, no dia 16, 17 agora de dezembro, nós teremos a capacitação sobre inteligência artificial descomplicada, aplicada à prática, né, porque é isso que a gente está fomentando, né, ter um conhecimento teórico, mas sobretudo como ele vai impactar no nosso dia a dia, na prática, né, e como isso vai transformar a nossa forma de atuação. E é muito importante que a gente tenha essa adesão, e já tem muitos colegas, membros, servidores inscritos, e a gente acredita que vai ter muito mais, e ano que vem a gente vai promover muitas capacitações. Com certeza, doutor. Gostaria de agradecer muito os esclarecimentos que o senhor nos trouxe, as informações que foram bastante ricas, e queria deixá-lo à vontade também para as suas considerações finais, reforçando o nosso agradecimento pela sua presença. Obrigado, Vivi. Realmente, essa ideia do papel do Conselho Nacional do Ministério Público, capitaneado pelo nosso presidente Paulo Gonet, de trazer esse ambiente do CNMP como um fomentador de política institucional, de todas as políticas institucionais, né, de vários projetos que existem aqui, de todas as comissões, e a política institucional de inovação ou de tecnologia, como, né, capitaneada pela Estratégia Nacional do MP Digital, ela é transversal, né? Ela é instrumental para todas as outras políticas, né? Para as outras atuações das comissões. Então, todos os outros projetos, eles ficam muito mais respaldados na medida em que a gente tem dados nacionais da nossa atuação, a gente se conhece como instituição nos 30 MPs, mais como uma instituição nacional, né? Eu sempre falo que a ideia é que a gente construa o princípio da identidade nacional. Somos 30 ministérios públicos, com algumas especificidades regionais e de atribuições, mas que têm o mesmo propósito de atuação, defesa do Estado democrático, do Estado de Direito, defesa de direitos fundamentais. Então a gente deve se enxergar como uma instituição única, e esses dados que vêm com a plataforma, todo esse conhecimento que vem, faz com que a gente se enxergue, né, como uma identidade nacional e possa fazer uma atuação de alto impacto, prestando um serviço melhor e de maior valor para a sociedade. E o Panorama Entrevista fica por aqui. Para saber mais informações sobre o MP Digital, basta acessar a página do projeto no portal do CNMP. Para assistir esta e outras edições do Panorama Entrevista, acesse os canais do CNMP no Instagram e no YouTube.
Eu te espero no próximo programa. Muito obrigada e até lá!